Fala galera, tudo bem? Então, se você não me conhece, meu nome é Maxwell e é uma alegria você estar aqui vendo esse vídeo. Desde já, quero pedir, senão você vai acabar esquecendo, curte, comenta, compartilha com alguém esse vídeo e a minha oração é que você e toda a sua família sejam muito abençoados. Fica na paz. Hoje eu quero falar sobre a pesca maravilhosa. O texto que eu vou ler está em Lucas 5, a partir do versículo 1. Ele diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Essa é uma das passagens mais conhecidas do cristianismo. Quando Jesus começa o seu ministério, ele começa a caminhar e já começa a pregar, já começa a fazer milagres e maravilhas. Ele chega numa cidade e ali tem uma galera, tem um pessoal o apertando. As pessoas já estavam querendo que Jesus fizesse milagres, fizesse coisas para que eles pudessem ver. Então Jesus, ele vê 2 barcos. Nesses barcos estavam Pedro, André, Tiago e João. E eles, como pescadores, eles estavam fazendo uma prática comum aos pescadores. Eles estavam lavando as redes. Após a pesca, os pescadores pegavam a rede, o seu material de trabalho, e iam lavá-la, para que a rede pudesse estar pronta para uma próxima pescaria. E então esses homens estavam pescando, foram lavar as redes, e aí acontece o seguinte: a prática de lavar as redes era uma prática comum entre os pescadores, e eles faziam essa prática depois da pesca, porque eles pegavam a rede e lavavam. Se a pesca fosse uma pesca boa, ele refletia e pensava que era algo bom, que deu tudo certo, era um momento de extrema alegria. Se a pesca não fosse das melhores, se não fosse uma pesca boa, como foi o caso dos futuros discípulos, não seria um momento agradável, porque eles teriam que lavar as redes, refletindo no que eles erraram, refletindo no que eles poderiam melhorar. Eu vejo Pedro, por exemplo, nesse momento, um tanto frustrado. Pedro sempre foi pescador, Pedro era filho de pescador, Pedro era neto de pescador. Então Pedro conhecia aquele lago, Pedro conhecia aquela região, e quando Pedro não consegue pescar, e a pesca para ele era algo necessário, porque Pedro vivia da pesca, Pedro levava o sustento dele e da sua família através da pesca, ou seja, aquela rede, aquele material era algo fundamental. Pedro tinha expectativas naquela rede. E aquelas expectativas não foram sanadas, porque a rede não trouxe a pesca para Pedro. E aquela rede não trouxe o que Pedro esperava. Então Pedro está frustrado. E essa história tem muito a ver comigo e contigo.
Possa ser que nós passamos o ano de 2019 um tanto apertados, e normalmente quando tem a virada do ano nós queremos viver coisas novas, nós queremos novas histórias, nós queremos novos sonhos, nós temos novos projetos. Entramos o ano de 2020 querendo algo novo. E o que aconteceu? Fomos frustrados. O ano de 2020 ainda não mostrou para o que veio. Nossos sonhos, nossas ideias, nossos projetos ainda não aconteceram. E como seres humanos, ficamos frustrados. E eu estou aqui hoje para te falar uma coisa. Jesus, apesar de muita gente o apertando, apesar de muita gente falando, apesar de muita confusão, muito barulho, muita coisa acontecendo, Jesus, ele viu o seu barco. Por mais difícil que pareça, por mais complicado que as coisas estejam, Jesus, ele viu o seu barco e ele quer entrar no seu barco. Jesus, ele entra no barco dos discípulos e Jesus fala: lança a rede. E quando eles lançam a rede, Pedro fala: vou lançar a rede por conta da sua palavra. Pedro lança a rede e a pesca maravilhosa acontece. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, minha querida. Lança a tua rede nas palavras de Jesus. Jesus vai operar o milagre que você precisa. E sabe o que mais? Ele lança a rede, os peixes vêm e a pesca acontece de uma forma que nem eles esperavam. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem planos, mas as coisas vão acontecer de uma maneira maior do que você esperava. O milagre acontece porque ele está no seu barco. E as coisas acontecem de uma tal forma que ele te leva a um nível maior. Antes, Pedro era pescador de peixes. Pedro ia viver aquilo ali para sempre. Jesus o chama para ser pescador de homens. Pedro entrou para a história por conta que Jesus entrou no barco dele. Não se esqueça, está difícil. Os sonhos, os planos, por enquanto foram frustrados. Mas lança a tua rede, porque Jesus está no seu barco. Deus te ama.